Paz e graça, galera, Deus abençoe, Shalom Adonai a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso Bate Bíblia, podcast do Reino. E hoje estamos aqui, hoje vai ser, meu Deus, hoje vai ser a noite extraordinária. Estamos com um assunto maravilhoso para debatermos e eu tenho certeza que vai ser gratificante demais. E hoje eu estou aqui com uma pastora de excelência demais, pastora do Avivamento, aqui do Ministério Apostólico Manaim do Alto de Undina, pastora que está na liderança dos jovens aqui, Ministério Fire, meu Deus, pastora Aline. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Com muita honra, né, gratidão no coração, em estar aqui sentada nessa mesa. Meu Deus, só tem os fortes. Só tem aqueles que, meu Deus, onde eu vim, mas é para o crescimento do reino, né? Se nós estamos aqui é por permissão do Eterno. Eu acredito que assim como o Senhor tem acrescentado em nós, eu acredito que aonde esse vídeo chegar, vai acrescentar também na vida de vocês. Então nós estamos aqui apenas como um instrumento, né, do Senhor para o conhecimento, entendimento, para despertar aquilo que o Senhor quer despertar em nós, está guardadinho, e que através dessa estratégia, né, desse momento que eu acredito que será gostoso, prazeroso, né, o Senhor vai trazer para nós nessa noite. Então, mais uma vez, muito obrigada, pastor Edson, muito obrigada, profeta Joab, muito obrigada, irmão Daniel, por estar, né, comigo aqui, por estar com eles. Né? Glória a Deus. Aleluia. Está aqui conosco também nosso irmão Daniel. E aí, galera? Em nome de Deus. Tamo juntos. Deus abençoe. Amém. E hoje nós vamos falar, nosso assunto de hoje será sobre paternidade. Paternidade. Então você que acha que se sente órfão ou que é órfão, fica ligado aí porque você vai saber hoje e conhecer e entender que tem um paisaço, um paizão. Não é não, irmão? É sim. Deus é pai ou não é? Sempre. Desde a fundação do mundo, né? Desde o princípio. Desde o princípio. Porque Jesus sempre existia, era o Verbo, e o Verbo estava com ele. Então é algo que sempre existiu. É isso aí. É aquela que ele falou no início que sempre vai dando um pouco acima e depois vem. Aí você já vai logo pra cima de a pessoa aqui, começa lá. Mas assim, o que dizemos sobre paternidade, né? Porque paternidade, falar de paternidade é falar do pai. Sim. E falar do pai é expor o filho. E Jesus foi um exemplo, mas o que dizer dos filhos que estão na terra para ser exemplo e espelho de um pai que está no céu? Hein, profeta? Aí é algo de louco, para falar a verdade. Só os loucos por Jesus entendem uma coisa dessa, porque resgatar essa imagem de pai é um dos trabalhos mais difíceis, mas que quando nós conseguimos alcançar esse objetivo, nós conseguimos trazer algo fundamental para nossas vidas, nossa caminhada cristã. Porque entender que tem um pai é entender que nós não temos necessidade de nada. É forte. Verdade? Para iniciar com essa chave aí. Pega o código. Engraçado que ele falou resgatar a imagem do pai. Sim. Isso é interessante. Não é criar uma imagem, Não é resgatar uma imagem que foi perdida. Sim. E o que o mano Adão perdeu, né? Para nós. Diante da situação, né, na verdade, daquilo que o mundo vive hoje, realmente resgatar essa identidade de pai é algo fantástico, né? É algo assim maravilhoso, porque como o Joab disse, quando a pessoa ela entende que ela tem um pai, verdadeiramente ela não sente essa falta. E pastor, durante muitos anos, né, nós fomos ensinados que o pai era aquela figura de que muitos, tipo assim, era uma figura carrasca, muitos não tinham entendimento do que era ser um pai de verdade, né? Então assim, isso foi quebrado lá desde já no início, né, de Adão, que veio, né, sendo modificado até chegarmos até o dia de hoje, essa questão da paternidade. E o inimigo só fez a cada tempo, a cada ano, a cada século, distorcer essa figura do pai, né? Então assim, hoje em dia, a gente
principalmente as mulheres, ela tem aquela coisa de que assim, a mulher ela não precisa, o filho ele não precisa de um pai, né? Eu consigo criar o meu filho. Glória a Deus para aquelas mães que conseguem, né? Com uma dificuldade, né? Eu tenho uma vivência dentro da minha casa, mas a figura paterna dentro de um lar ela faz toda a diferença. Né? E resgatar isso para uma família faz toda uma diferença. Né? Eu estava outro dia, né, comentando com, não sei se a gente já entrou no clima, mas eu fui criada, né, sem pai. Estava outro dia também comentando isso com o Joab. E minha mãe foi uma excelente mãe, ela supriu, assim, eu via minha mãe na questão de nos alimentar, educação e tudo mais, mas eu senti uma necessidade de ter uma figura paterna dentro da minha casa, né, de ter um pai. E eu senti que eu cresci até o entendimento de Jesus com essa falta do pai. Né? E depois que eu entender que Deus ele era o meu pai, que eu não precisava me sentir órfão de pai, tudo mudou no meu entendimento. Né? Eu consegui perdoar o meu pai por ele não ter me criado, eu consegui liberar amor e hoje eu digo que eu sou apaixonada pelo meu pai. Meu pai biológico. Glória a Deus. Por isso. Então, assim, quando a gente passa desse entendimento da paternidade, ela faz toda a Que é diferença. teu pai. E aí, sobre essa questão, eu estava lendo outro dia e eu cheguei a uma certa conclusão de famílias que têm essa falta de um pai, se torna mais difícil compreender sobre quem é Deus. Porque em minha casa eu tive essa graça de ter um pai e eu costumo olhar para ele e ter a visão e comparar com Deus, um exemplo. E a forma que eu chamo meu pai, que eu brinco com ele, são de diversos nomes, chamo meu pai de mano, de parceiro, de brother. Então, e ele não se sente ofendido com isso. Então, com essa linha de compreensão, eu já levo em direção a Deus e vejo assim, poxa, como você falou no início, como é que Deus é tão carrasco se ele deu o que ele tinha de mais importante para nos religar a ele? Não é verdade? Então, por que o Evangelho foi pregado dessa forma durante tantos anos? Surge essa pergunta, né? Por quê? Então, hoje, quando eu falo de Jesus para as pessoas que não têm nenhuma noção de quem é Deus, eu falo assim, mano, nós não estamos conversando, isso aqui é uma oração. Então, a partir do momento que você for em direção a Deus, vai exatamente dessa forma, do jeito que estamos falando, porque Ele é seu pai, Ele é seu amigo e Ele quer se relacionar com você. Então, eu acredito que a nossa missão, que é a geração Fire, né, essa geração do último tempo, é trazer essa ideia para os jovens atuais, não só os jovens, né, para essa geração, que Deus é amigo, Deus é pai, Deus quer se relacionar, Ele não é esse monstro, não é esse Deus carrasco. E assim, eu acredito que a gente vem com o tempo quebrando esse tabu. É aquela coisa, né, que a gente ouve quando era criança, que Deus castiga. Deus castiga, né? Não, faz isso que Deus castiga. E realmente Deus, ele não é esse pai que castiga, né? Esse pai carrasco. Ele é um pai que cuida, né? Que cuida. E um dos significados da paternidade, ser pai, é justamente isso. É aquele que gera, é o provedor, mas é aquele que cuida também. Né? É aquele que zela. E todo pai que zela, protege, e em algum momento ele vai dizer não, ele vai parar o filho, ele vai inibir o filho de prosseguir, porque ele sabe que se o filho prosseguir, ele vai entrar em uma situação desagradável futuramente. Né? Então, assim, eu acredito que por isso muitos diziam isso nessa questão, por falta de entendimento, que Deus castiga, né? Eu acredito que seja assim. Verdade. Interessante é que Daniel, pastor Max, ele fez uma pergunta assim, por que por muito tempo o Evangelho ele foi pregado dessa forma? E para responder a sua pergunta, quando você iniciou aqui, você falou assim sobre o humano Adão. Quando Deus criou o homem, Deus criou conforme a sua imagem, e a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou um projeto a ser seguido aqui na Terra, um padrão. E esse padrão era necessário que todos seguissem esse padrão. Mas quando Adão ele caiu, esse projeto foi violado, e junto com esse projeto, toda a produção que esse projeto gerava estava comprometida juntamente com esse projeto. Então, por muito tempo, o homem perdeu essa imagem de pai, porque no princípio
a primeira criação também tinha perdido essa imagem do Pai. Então, tudo que vinha depois dela foi contaminado. Então, de lá até cá, toda uma criação que foi produzida comprometida. Foi corrompida. Então, ou seja, se Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, uma das semelhanças dele é que ele é santo e a outra semelhança é que ele é pai. E Deus, quando se relaciona, ele se relaciona por meio de pais, para que esses pais falem a outros pais, e assim uma geração de pais forme outros pais. Mas como assim? É pais formando pais. Pais formando pais. E filhos sendo filhos. Está entendendo? Então, Adão tinha que entender que Deus era pai sobre a vida dele, mas só que essa imagem foi perdida, pastor. Então, tudo que foi criado depois desse comprometimento foi da mesma forma de Adão. Aí interessante é que a Bíblia vem dizer assim, que tudo que é carnal inclina para o carnal, e tudo que é espiritual inclina para o espiritual. E é aí que nós vamos entrar nesse assunto. E a pergunta que eu deixo é: como é que nós conseguimos resgatar novamente essa imagem do Pai? Um dia é engraçado porque interessante isso que ele falou, cara. Porque eu não tenho como não tem como não olhar para Jesus, porque tudo começou no princípio, né? Ou seja, antes de tudo, o pai já funcionava como o pai e o filho já funcionava como o filho. Aí você fala assim, como resgatar essa imagem, essa semelhança do pai depois de tudo que aconteceu no princípio, de uma quebra e tal? Como fazer com que as pessoas dessa geração entendam que existe um pai, que tem um pai, né? E eu fico olhando para Jesus, um dia um sábio homem, ele falou assim, pastor Leonardo inclusive, que Deus abençoe, Jesus não foi reconhecido como filho porque Deus era pai, mas porque ele funcionou como filho. Então, mas como a gente entender isso? Tudo bem, Jesus funcionou como filho, mas e a minha questão? E eu? Porque Jesus foi Jesus, mas vamos lá, hoje nós somos servos do Senhor. E a palavra em João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós confessamos ao Senhor Jesus, Ele foi o acesso, Ele foi a ponte, o caminho que restaurou tudo aquilo que nós falamos do princípio que foi quebrado através do primeiro homem. E como resgatar essa essência de Pai, como foi a sua pergunta? Jesus, ele sempre foi filho. E esses dias eu falei na igreja, eu falei assim, olha, Jesus foi o caminho, mas todo esse caminho e tudo que ele fez foi para que nós possamos acessar o Pai. Então, como ter acesso ao Pai? Através do Filho. E como ter experiência com o Pai? Através do Filho. O Filho é a ponte, Jesus é a ponte. Então, hoje eu entendo que eu tenho um Pai, inclusive a Aline deixou uma experiência também que queria deixar, porque falar de paternidade é algo que mexia muito comigo. E muitas das vezes pessoas que passam por esse problema, às vezes não conseguem se interagir, porque quer ficar para si mesmo. Eu digo, por exemplo, porque há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uns 15 anos atrás, minha mãe também foi pai e mãe, né? Aquela história de pai e mãe, dura. Mas existia sempre a necessidade da paternidade, da figura do pai. E eu ficava assim, no colégio, quando as mães, os pais iam buscar os seus filhos, irmão, aquilo ali me chocava demais no meu coração. Porque eu queria um amigo, eu queria a figura do pai. E isso é uma necessidade, É por isso que Deus, ele é a figura de pai para suprir justamente essa necessidade, essa falta que não pode vir do homem, mas que pode vir dele. Foi a chave que nós entramos, né? Tem o pai, tem o filho, tem tudo, tem necessidade. E assim, lá em João 1,12, né, cheguei até a anotar aqui, diz assim, mas todos quanto o receberam, né, no caso que receberam o Filho, a Bíblia diz que o próprio Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos.
aqueles que creem no seu nome. Então, assim, quando Adão falhou, né, na sua missão, que Jesus veio e cumpriu a missão de ser filho, de nos ensinar a ser filho, ele já nos deu essa chave, né, automática. A partir do momento que a gente entende que ele é o Filho de Deus, que nós recebemos a ele, no automático passamos a ser filhos de Deus. Né? Porque assim, tem aquela incógnita, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Que acho que todo mundo já ouviu assim, quando você vai falar de Jesus para alguém, ele diz, mas eu sou filho de Deus. Várias eu sou vezes. filho. É fácil, é fácil. Né? Mas a própria Bíblia, ela nos garante, né? Está lá registrado em João 12, que filhos são aqueles que recebem a Ele, né? Que entendem que Ele é o Filho de Deus, que Deus ele é o nosso Pai, né? Que existe uma pessoa, uma paternidade acima, e aqueles que recebem a Ele, que recebem o seu nome, que creem no seu nome e que obedecem, né? Quando a gente diz assim, porque ser filho, para você ser filho, na verdade, você tem que obedecer, né? E essa questão do obedecer, que muitas das vezes é difícil, né, para alguns que não entendem o processo da paternidade. Obedecer uma escolha. Obedecer uma escolha. A pastora entrou no assunto aonde alheia um pouco a pergunta que eu fiz juntamente com a resposta. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele é carnal. E o segundo Adão, ele é espiritual. Ou seja, quando Deus formou Adão e Eva aqui na terra, ele formou com uma base espiritual. Quando o homem caiu, tudo deixou de ser espiritual. Ou seja, ele começou agora a formar as coisas, ou seja, começou a trabalhar, cuidar dos animais, começou a cuidar do plantio, começou a viver de forma carnal. E tudo que ele produziu depois dele se tornou carnal. A Bíblia diz que o carnal passou a estar acima do espiritual. E tudo que foi formado depois dele passou a ser carnal. Mas só que a Bíblia diz que quando o segundo Adão veio, ele colocou as coisas em ordem. O espiritual passou a estar agora acima do que era natural. Então, ou seja, eu entendo uma coisa, que quando nós estamos andando de forma carnal, é porque nós estamos fora de Cristo. E se nós estamos fora de Cristo, nós estamos fora do novo modelo, ou seja, do real modelo, para dizer melhor, que nós temos que seguir. Então, se está fora do real modelo, indica de uma coisa, que nós estamos no modelo antigo. Ou seja, estamos andando ainda em um modelo carnal, ao qual Adão começou a produzir. Mas quando nós entendemos que hoje nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos caminhando no real modelo, ou no verdadeiro modelo, de forma espiritual. E aí que entra agora, se eu não estou em Cristo, eu não sou filho. Por quê? A Bíblia diz que quando ele veio à terra, pega isso aqui é a chave. Quando ele veio na terra, ele veio como unigênito de Deus. Quando fala unigênito, é único. Mas depois que ele veio, ele abriu o caminho, ele deixou de ser unigênito, ele passou a ser primogênito. Deixou de ser único para ser primeiro entre muitos. Então aí que eu entendo, somente quem está andando no novo modelo, ou no real modelo, ou no verdadeiro modelo, está em Cristo. Aí eu digo aqui, quem tem um filho, tem um pai. Tem um pai e tem tudo. Verdade. E só para te complementar, né, o profeta Joabe, que lá em Romanos 8, 9, fala basicamente isso que você falou, que diz assim, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, está na carne. Olha aí, se está na carne, é Adão. É Adão. Então, a gente dá para entender que existem dois pais, o pai Adão e o pai dos pais. Então, nós temos o direito de escolha, né? Tudo volta ao direito do livre-arbítrio. Céu e inferno, bênção e maldição, como diz em Deuteronômio. E sempre nós temos essa, eu acredito que essa é uma das piores chaves do ser humano, o poder de escolha. Porque eu acredito, como eu já falei diversas vezes para Deus, poxa Senhor, eu queria que Tu tivesse o comando de direção da minha vida. Tipo, Daniel, você vai fazer isso e ponto final. Porque eu saberia 100% que eu teria acesso ao céu. Mas quando eu paro para analisar sobre o Pai, sobre o amor é liberdade, é deixar livre, é deixar solto.
Então eu entendo que se esse celular ele me ama, quando eu abro a mão ele tem que estar colado em mim. Então é isso que Deus faz conosco. Se você me ama, você vai ficar próximo. Você vai provar que me ama. E como é que eu vou provar que te amo? Obedecendo. Tudo volta para os princípios, né? Então hoje vários cientistas, vários pesquisadores já chegaram à conclusão que você consegue prosperar, que você consegue crescer, que você consegue evoluir sem Deus, só seguindo o princípio. Você só não vai conseguir acessar a vida eterna, a paz que excede todo o entendimento, o céu, o reino e as outras questões. Mas você consegue ser uma pessoa bem-sucedida, inteligente, em todos os outros âmbitos, só que vem o princípio, como é louco, né? O poder dos princípios. Porque Deus é justo. E é justo. Né? Ele é justo. Isso a né? gente sabe dele é uma caceta. É porque muitos confundem. Acha que quando Jesus veio na terra, ele veio rasgar a lei. Ele não veio rasgar a lei. Não. Ele veio cumprir a lei. Sim, Ou seja, ele veio cumprir a lei e não rasgou os princípios. Não. Os princípios continuam mesmo. Até porque eu acredito que se ele não cumprisse os princípios, ele deixaria de ser pai e deixaria de ser aquilo que ele mesmo declarou, né? Sim. Que ele é o início, que ele é o princípio. Ele ia fugir, ele ia fugir. Completamente. Totalmente. Então teria que cumprir, né, esse princípio, essa coisa de ser justo e fiel. Né? E entrando um pouco, né, nessa questão do Daniel, que assim, Daniel, eu acredito que tudo é através do entendimento. Né? Por isso que a própria palavra da diz, nós temos que renovar a nossa mente, né? Renovar o nosso entendimento. Porque quando a gente tem esse entendimento que independente do que ocorra, independente do que aconteça, independente desse livre-arbítrio que eu tenho, eu entendo que eu sou submissa ao meu Pai. Né? Eu tive uma experiência hoje com Deus, né? Um pouquinho, que né, eu tive uma chateação, né? Quem é casado entende, né? Uma pequena chateação hoje com meu esposo, hoje logo pela manhã. E eu não falei nada para ele, mas assim, eu comecei a pensar muitas coisas, né? E eu fui trabalhar chateada, aborrecida, e a minha mente ali trabalhando, sabe? Aquela coisa assim, aquela luta entre a carne e o espírito, e a carne quase vencendo, porque eu fiquei chateada mesmo. E era como se eu estivesse discutindo com ele mentalmente. Sabe aquela coisa de você discutir com a pessoa mentalmente, a pessoa não está na sua frente, mas você está ali discutindo com ela na sua mente. Eu estava assim hoje. E aí, eu estava entrando em um estágio que eu cheguei em um determinado momento, que eu estava indo para o meu trabalho, que eu comecei a sentir dor no estômago. Aí eu vou andando trabalhar, e aí eu parei assim, eu digo, não, tá, tem alguma coisa errada. Eu digo, não, Senhor, isso não é de Deus. E aí eu comecei a lutar contra mim mesmo. Eu comecei a orar em voz alta no meio da rua. Eu passando por as pessoas me olhavam assim. E eu botei a mão na minha cabeça, mesmo literalmente, e comecei a repreender. Eu digo, Senhor, a minha mente pertence ao Senhor. Eu não tenho mais domínio sobre mim mesma. Quem domina a minha vida é o Senhor. É o Espírito que domina a minha vida. Então eu não tenho mais posse, não tenho mais direito de pensar aquilo que eu quero. Porque a minha vontade era chegar e dizer, porque eu estava na minha razão. Mas mesmo eu estando na minha razão, eu não tenho direito de pensar aquilo que eu quero. Eu preciso submissa. E aí eu comecei a orar, repreender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Espírito, e comecei a louvar em voz alta, sem fazer nada. E aquilo ali foi acalmando a minha alma. Então assim, por aí você entende, nós entendemos que existe dois caminhos. Na verdade, existe um caminho para Jesus, mas porém existe um livre-arbítrio, né? Que o mundo ele apresenta para a gente, né? Se nós queremos essa paternidade ou não. Se eu entendo que independente das minhas frustrações, independente das minhas adversidades, eu vou ter um pai, eu vou ter tudo. Sim. Eu não vou ter falta de nada. Por mais que ao olho físico eu possa pensar que eu venha passar por alguma dificuldade, porque é coisa, né, da carne, da matéria, mas o espiritual, né, aquela paz que excede todo entendimento, vai estar dentro de mim, né? Então, assim, eu vou optar pelo pai, porque eu entendo que o pai, independente das lutas e dificuldades, o pai é melhor. Eu tenho uma cobertura, eu tenho uma paternidade. Eu tenho um céu, eu tenho um reino, que massa! Doideira! Falando assim do pai, né? Agora, como funcionar como filho, né? Como ser um exemplo de um filho para que o pai possa nos corresponder
como filho aqui na terra. Porque essa semana mesmo eu fui muito ministrado sobre essa questão de paternidade. É algo que está até batendo aqui na igreja Manaína. E são momentos assim, dias difíceis que a gente para e, poxa, eu preciso, sabe, daquele momento, eu preciso do Pai. Eu preciso, né? Me ajuda. E Jesus, ele se expressa de cada maneira de expressão, ele sempre, o Pai, sempre levando o Pai, sempre trazendo o nome do Pai, e nunca se auto-senhoreando, dizendo eu, ele sempre falando do Pai, ele sempre dizendo que tem um Pai, existe um Pai, tem um Pai. E os discípulos, sem entender isso, às vezes questionam, perguntam a Jesus, e ele fala: não sabeis que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? Então tudo se resume em Cristo, mas ainda assim existe um Pai, que é o Criador, que é Deus, aquele que disse haja. Ele é real, irmão. Ele é real. E quando eu senti isso no coração, a gente consegue, na questão de entendimento, né? Na questão de entendimento, Jesus é o caminho. Como eu falei, Jesus é o caminho, mas o Pai é o destino. Então, tudo se resume em Cristo, mas ainda assim resumido em Cristo, nós temos um Pai. Nós temos o acesso. Jesus, ele trouxe o acesso. Ele restaurou novamente a aliança de filho que se havia perdido no princípio para o Pai. Então hoje nós temos um acesso direto com Ele. Então tudo pode se mudar. Esses dias foram uns dias assim difíceis para mim, né? E eu falei assim: Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E falando assim diretamente para Ele, para subir assim, sabe, com aquela velocidade, e chegando lá, e eu falei: Pai, eu preciso do Senhor. E eu quero deixar uma pergunta aqui: como funcionar como filho? O que fazer para que o Pai, ele possa olhar para nós, né? O que nós temos como filho, né? Como filho nessa nova criatura, para entregar ao Pai? Porque se a gente vê para Jesus, tudo ele revelou o Pai. Jesus, ele revelou o Pai. Então, em todo o processo que ele passou aqui na terra, tudo que ele passou foi revelando o Pai, foi sempre dizendo que o Pai era, ele podia, que o Pai era, que o Pai é. Então, por onde Jesus passava, ele trazia uma multidão, né? Por onde Jesus caminhava, acontecia milagres, maravilhas acontecia. Mas por quê? Será que só porque Jesus estava passando, porque tinha alguém com ele? Então, é muito importante essa questão do pai no filho. Interessante que você falou assim: como nós funcionarmos, como nós sermos esse filho aprovado. Eu me lembrei de algo assim: quando Jesus iniciou seu ministério ali no batismo, houve uma legitimidade do filho. Então, uma das minhas respostas é: como funcionar como filho legítimo aqui? Tendo essa legitimidade. Então, para falar sobre o assunto paternidade, nós temos que entrar no assunto do apostolado. Do apostólico. Então, ou seja, o apóstolo, ele é alguém que foi enviado, ou seja, um enviado. Então, Jesus, ele não veio para poder expressar a imagem dele. Ele veio para poder expressar a imagem de quem o tinha enviado. Então, como funcionar como filho aqui? Trazendo a imagem daquele que nos enviou. Então, eu entendo uma coisa assim, que Jesus ali, quando ele chega ali junto com Caifás, ali no capítulo 19, versículo 7 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus foi condenado somente por uma coisa. E essa coisa foi porque ele se fez filho de Deus. Não foi por outra coisa. Então, como assim? Aonde ele passava, ele dizia assim: a glória é do Pai. Mas de lá de cima estava dizendo: escuta meu filho. E o filho que é embaixo dizendo: é tudo do Pai. E o pai estava dizendo: mas é por meio do meu filho. É a conexão, né? Você está entendendo? Que é ligado Então, na terra, é ligado no céu. como funcionar como filho é saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Exato. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou funcionar. Por quê? Se eu não souber quem eu sou, como eu vou funcionar? Aonde? Não funciona, né? Não funciona. Não funciona. Não tem como. Então, quando Jesus se batiza ali, que o céu se abre, que a pomba desce, ele não foi simplesmente uma afirmação ao seu interior, mas foi uma afirmação ao seu externo, ao seu exterior.
Então, ou seja, algo foi confirmado dentro dele Sim. e algo também foi confirmado fora dele, porque testemunha revela que de fato ele era o Sim. filho amado de Deus. Sim. Sim. Então, outra coisa, como funcionar como filho? Andar como Jesus andou. Andar com Jesus. Porque, como eu falei, Jesus se relaciona por meio de pais. Então, Jesus foi o pai de pais. Como assim? A Bíblia diz que ele recebeu toda a autoridade dos céus. Mas quando ele chega no capítulo 10 de Mateus, ele diz: eis que eu vos dou poder e vos dou autoridade. Então, ou seja, ele estava recebendo do pai, e ele, como pai de filhos, ele estava dizendo: o pai me deu, mas não pode se limitar em mim, eu passo para vocês. Como saber que eu estou funcionando como filho? Quando se transforma em um pai. Uau! Pegou aí não? Como eu posso saber que eu estou funcionando como filho? Quando eu formo filhos. Meu Deus, isso é forte. Oh, Ele transforma né? um pai. Jesus Caralho. recebeu tudo que ele tinha do pai. Quando ele chega no capítulo 10 de Mateus, ele falou: Sim. o pai me deu. Mas só que a paternidade tem a ver com a unção apostólica. Então, a unção apostólica é legado. Legado é herança. Ele estava dizendo assim: ó, eu vou para o pai, eu vou voltar para o pai. Mas calma, eu tenho que deixar a minha herança aqui, eu tenho que deixar meu legado. O meu legado não pode estar voando, tem que estar sobre os filhos. Eita, glória, o espírito. Como eu posso saber que eu estou funcionando como filho? Quando eu formo filhos, e não somente formo filho, eu deixo legado para os meus filhos. Isso é forte. É forte. Essa essência eu tomo posse. Interessante é que para concluir aqui, como chegar no capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que Paulo ele entra ali naquela cidade ali, ele vê um jovem chamado Timóteo. E quando ele chega ali, ele vê assim no versículo 2, ele fala assim: é necessário que eu circuncidar você, Timóteo. É necessário. Então, Paulo está dizendo assim: para eu te reconhecer como filho, eu tenho que ter aliança com você. Sim. Boa. Então, ou seja, para o meu pai te conhecer como filho, eu tenho que ter uma aliança com você. Então, Timóteo não era mais uma criancinha recém-nascida, uma criança de 8 anos que foi ali circuncidado. Não, Timóteo era um jovem de 20 e poucos anos. Aí você me diz assim: como eu posso saber que eu estou funcionando como filho? Quando eu permito que meu pai toque nas minhas intimidades. Eita, mistério. E como eu posso saber que eu estou funcionando como pai? Quando eu toco nas intimidades do meu filho, eu não violo as intimidades do meu filho. Porque Timóteo foi circuncidado com 20 e poucos anos, 30 anos, já era um homem maduro. É poucos com essa idade que deixa alguém tocar nas suas partes íntimas para poder mexer nas suas partes íntimas. Então, como posso funcionar como filho e saber que eu estou funcionando quando eu deixo e permito que meu pai toque nas minhas intimidades? E como eu posso descobrir que eu estou funcionando como pai? Quando eu toco nas intimidades do meu filho, eu não violo. Ou seja, quando eu toco na área do casamento, quando eu toco na área da financeira, quando eu toco em várias áreas, eu não violo aquela área. Então, eu estou funcionando como pai, porque eu estou cobrindo meu filho. E eu estou funcionando como filho quando eu deixo e permito que meu pai toque nas minhas intimidades, porque eu sei que ele é o meu pai. Exato. Entende? Faz sentido? Total. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Cabo da segunda. E tem uma questão de, né, já vi falando, João capítulo 17, onde Jesus ele sempre, na entrega, né, quando ele se entrega ao Pai, e ele justamente fala sobre a respeito dessa, tipo, eu funcionei como filho, só que agora eu fui pai também ao mesmo tempo, e preciso deixar neles essa autoridade, esse legado. João capítulo 17, eu vou ler aqui para nós, diz: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede a vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. E a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Tem uma coisa, porque além dele ser o filho e funcionar, né, teve uma aliança, existe uma aliança. Sim.
eu quero trazer um pouco para o estado que nós vivemos hoje, a geração que nós vivemos hoje. Hoje as coisas estão tão assim, tão distorcidas, quebradas, que hoje as pessoas elas fazem o bem e o bem que ela faz, por ela achar que é o bem, ela acha também que foi um pai que determinou que ela o fizesse. Por você fazer também o bem e continuar agradando os outros, isso não significa que nós temos uma aliança com ele. É a mesma coisa da oração, né? Um dia uma pessoa me fez uma pergunta: pastor, a oração, o senhor ora, como é? Ela queria saber o meu vínculo de oração. Então eu falei: ó, a oração, primeiro ela contou dela, né? Ela falou que faz assim e tal. Eu falei: minha filha, você quer saber como eu oro? Ela achou que tinha uma regra. Ela achou que tinha uma regra. Aí se tornou uma regra. Como tem pessoas que acham que tem uma regra hoje, né? Tem horários e tal, faz aquela, bota até joelho no milho, enfim. Então eu falei assim: olha, a oração, ela é um diálogo, ela é um relacionamento, é intimidade de filho para o pai. Sim. E o pai com o filho, pô. Então eu não preciso de muita coisa. Sim. E eu falei para ela assim: olha, eu acordo de manhã, mas não é todo dia que eu dobro o meu joelho no chão e tenho aquela... O que é o prostrar, dobrar o joelho no chão? É você se render a ele, é você se prostrar a ele, porque a oração é aquilo que eu vivo já estando nele. Sim. É uma extensão, né? Sim. Então ele está em mim, ele está em mim. Se ele está em mim, eu ando aqui com ele, falando com ele, conectado com É só ele. me só eu oro sem cessar. Entende? Aí eu falei assim: minha filha, até quem ora não significa que tem aliança, porque até que não tem aliança, ora. Sim. Agora, você tem uma conexão, você tem um momento onde você funciona em qualquer lugar, pode onde for o ambiente, mas você funciona como filho, você tem uma conexão, você tem uma aliança. Então, tudo isso, Jesus tinha uma aliança com o Pai. A aliança fala, eu acho que a aliança ela fala mais do que as atitudes, do que as obras. É mais importante. Mais importante. Sobre essa questão, né, voltando para Adão. Adão perde essa aliança e por alguns anos Deus tenta levantar algum homem para restaurar essa aliança e todos falharam. E aí o que acontece? Deus olha para a terra e Lúcifer, como sempre, o diabo e os seus anjos, dá uma risada, né? Poxa, aquele falhou, aquele errou. E não tinha mais ninguém. E aí Deus, interessante, né? O diálogo eu conjecturando, Deus e o Filho. Deus enviando o Filho, sabe? Perguntando se ele queria ir. Porque eu acredito que como Deus é amor, ele é algo doce, sabe? Eu acredito que primeiro ele fez uma pergunta, se ele autorizasse, se ele queria ir. Então Jesus desce na terra e restaura tudo. E aí volta para a justiça de Deus. Eu acredito que uma das partes mais doidas da justiça de Deus é Deus tendo todo o poder nos céus e da terra. Ele não toma o poder na mão que Adão deu ao diabo, que foi a autoridade, né? Então precisa Jesus passar por toda a justiça, nos ensinando, e através dessa justiça restaura todo o poder e autoridade. E ele não só fica para ele, mas ele nos dá, que nos torna filho, né? E ele entra novamente pela questão do reino. Quando nós reinamos, nós governamos. Então, às vezes nós queremos pensar assim: quando chegar no céu eu vou reinar. Não. Se você não reinar na terra, você não vai reinar no céu. Porque a terra, como nós começamos naquele dia, é uma extensão do céu, né? Então, para reinar na terra, no céu, precisamos reinar primeiro na terra. Nós precisamos ter uma aliança. Nós precisamos saber quem nós somos. Eu sou filho e eu posso todas as coisas, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Então, eu tenho domínio sobre os meus sentimentos, que é um dos grandes perigos da nossa atualidade. Eu tenho domínio sobre o diabo, porque ele tem que se submeter a nós. Porque se eu sou filho e eu tenho autoridade, ele tem que estar debaixo debaixo do meu jugo. Se eu estou errado. Não, viajei na puta, tá? Porque às vezes eu viajo além do normal, mas enfim, né? Então, que bom que vocês entendem. E essa questão da aliança, né? É algo assim, forte, né? Essa palavra da aliança. E a aliança, ela é um vínculo
lembrar, né, aquela nossa aliança ela não tem início, ela não tem fim, você não sabe como foi que Exato. a pessoa que criou, como foi que ela iniciou. Então, assim, é algo que realmente é íntimo, né? É uma intimidade que realmente só quem tem, é aqueles que entendem que é filho e que tem essa aliança com o Pai, que tem esse livre acesso. E vive essa Né? essência, E que né? vive essa essência. Né? O pastor Médici aqui falou que citou esse exemplo, né, de uma ovelha que fez essa pergunta. Né? E, tipo assim, quando a gente entende que nós somos filhos e que nós temos essa aliança, nós temos essa intimidade de ter esse momento de descontração, né? De bater um papo com o Pai, dizer assim, Pai, sempre aqui para falar com o Senhor. Exatamente. Né? Eu preciso, não precisa aquela reza de assim, não, é obrigatório eu me ajoelhar e aquela, não, é aquela coisa simples de dizer assim, Pai, o Senhor é meu Pai, né? Eu tenho acesso ao Senhor, depois de Cristo, que Cristo rasgou o véu, eu tenho acesso ao Senhor no momento que eu precisar, né? Eu tenho essa intimidade, eu tenho essa aliança com o Senhor, né? Porque nós que somos filhos, né? Eu acredito que nós somos casados, será? Ainda não. Será? Deus está preparando. Você já, né? 5 anos, não vai. Agora, graças a Deus, o Senhor abençoou. Então, assim, somos casados, nós temos hoje a nossa casa, né? Nós temos a nossa família hoje. Porém, quando a gente vai na casa, né, dos nossos pais, nós temos tanta intimidade que a gente chega, abre a geladeira, a gente vai no quarto, a gente deita na cama. Ótimo exemplo. Né? A gente vai todos os acessos, todos os cantos da casa, porque nós somos o filho e nós temos essa aliança com os nossos pais. Apesar de que hoje nós somos casados, temos a nossa família, mas não perdemos essa aliança com os nossos pais. Eu acredito que assim funciona a nossa aliança espiritual. Sim, né? boa. Jesus Ótimo. e o Pai. Né? Nós temos essa intimidade, então não é necessário ser aquele algo religioso, né? De que a coisa assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a senhora falando agora aí, professor, não interrompendo a senhora. Eu gosto muito desse negócio de revelação da palavra nessa hora assim. Então, se você desceu, tem que Mas você falou assim, poxa, a gente sai, a casa, faz família, mas sempre chega na casa do nosso pai, abre a geladeira. Jesus vem e diz assim, mas entrarão e sairão, e encontrarão bastante. Ou seja, diz assim, por quê? Qual é a função da paternidade? A função da paternidade é posicionar os filhos e encaminhar ao local correto para que cumpra o propósito. Então, ou seja, quando o pai encaminha o filho, ele diz assim, cara, a sua mãe te carregou 9 meses, eu te alimentei na sua infância, na sua adolescência, tu fez 20 e poucos anos, a primeira menininha que tu viu na rua, você falou, é de Deus, vou casar, tu saltou fora da minha casa, mas o importante foi, eu te capacitei para isso. Os princípios, né? Eu te ensinei os princípios. Ou seja, qual é a função da paternidade? É não prender os filhos. Boa, ótimo, perfeito. Mas, em relação a não prender os filhos, não quer dizer que quebrou a aliança dos filhos. Sim, não, verdade. A aliança continua. Porém, liberou os filhos, porque a função da paternidade é posicionar os filhos e encaminhar ao lugar certo para que cumpra o propósito do pai. Aí vem uma apostolado. Aí que vem, então entrarão, então o filho vai voltar na casa do pai, vai comer o pão da casa do pai, vai comer aquele mocotó, mas ele vai entender, eu tenho responsabilidade hoje, porque meu pai me formou para eu ser responsável. Aí entra paz, gerando paz. E aí entra, por que Deus, você não me bota na linha para me andar na linha assim eu não sairia da sua presença, porque ele só diz assim, se eu te formasse desse jeito, você nunca vai ter responsabilidade. É necessário que você viva a sua vida para você poder aplicar aquilo que eu te ensinei. Exato. E aí, Precisa dessa liberdade. Precisa dessa liberdade. Precisa. E aí que ele diz assim, por que Deus, você falou, né? Lembra que você falou? E aí que tá, Deus falou assim, eu quero que você tenha responsabilidade, eu quero que você entenda quem é o seu pai. Eu quero te levar para o próximo nível. Você descubra. Que nem aquela coisa dos pais, né? Que os pais nos educam, nos formam, para que quando a gente completa 18 anos, né, a gente vai vivenciar as coisas no mundo, mas que no momento de dificuldade que a gente experimenta, a gente passa, né, no mundo aí fora,
a gente lembre do ensinamento que o pai deu, para justamente não cair nessa justamente essa questão. O próprio Jesus não se prendia a ninguém. Quem disse? Não se prendia. Ele passava ali, curava, ele vai falar sacerdote, vai falar, vem pra cá. Depois ele pega os doces, ele vai nas aldeias aí, não sei o que, não precisa de mim por perto não. E simplesmente o que eu te ensinei, aplica o que eu te ensinei. É tipo o gadareno, né? Perdão. O gadareno, ele é liberto e ele reconhece, meu Deus, que incrível, eu sou livre, eu quero com você. Meu Deus, você é meu mestre. Jesus falou, não, peraí, pô, você vai ser o primeiro missionário da Bíblia. Vai Isso aqui é chave aqui, ó. Vai embora. Se o pai treina o filho dentro de casa, o pai limita a sua necessidade. Nossa. É verdade. Uau! Ai, eu tinha que achar. Uau. Eita, meu Deus. Mas ele Tá entendendo? Ele paralisa porque ele está aprendendo. A Bíblia fala assim: se eu não limpar, não pode dar novo, não pode dar mais fruto. Sim. Boa. Uma pergunta, né? Assim, então, diante dessa questão aqui, né? O professor Tiago falou que o filho entra e sai e encontra pastagem, né, levando para uma outra linha. Então, uma vez filho, sempre filho. Sempre filho. Sempre filho. Se lascou. Então, interessante é que o filho pródigo ele perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu tudo. Só não perdeu o pai. Mesmo ele achando que perdeu o pai. Perdido, né? Então, é uma deixa para você que acha que está perdido, Que está perdido. né? E que acha que perdeu o pai. Você E outra, tem o pai. verdade. Mas vamos entrar no assunto aqui agora, sobre paternidade ainda, que a gente vai fazer esse assunto, mas a pergunta é: como nós podemos paralisar a nossa geração? Eu acho que eu tenho uma resposta para isso. Estamos a todos ouvidos. Quando nós não nos permitimos mais fluir e nós escolhemos não ser mais filho. Porque a partir do momento que eu sou livre, eu tenho uma escolha. Eu posso ser filho e passar um tempo sendo filho e depois de um certo tempo eu não escolher mais ser filho e escolher viver as minhas próprias vontades. Porque eu acredito que por muito tempo não, isso é falado até hoje, ser crente é difícil, ser crente dói. Mas, na minha concepção, a principal questão sobre isso é eu entender que por que dói, por que machuca? Porque eu não vivo mais a minha escolha. Foi o que o apóstolo Paulo falou, já não vivo mais eu. Então, a partir do momento que você diz que já não vivo mais eu, cara, você entregar o seu livre-arbítrio para outra pessoa, isso dói, velho, sabe? A partir do momento que eu quero tomar esse copo de água, mas eu falar, não, esse copo de água vai ferir os meus princípios, esse copo de água vai ferir o meu pai, eu vou beber esse outro copo de água aqui. Então, isso eu dou continuidade à minha geração de pais formando os novos filhos ou formando os novos pais. É pai formando pai ou pai formando filhos? Eu fiquei bugado agora. Eu concordo perfeitamente com essa linha que você citou. É a questão da renúncia. E quando você iniciou, eu me lembrei também, né, já que é uma questão espiritual, porque o que acontece hoje para que nós possamos perder essa paternidade e criar em nós e aceitar em nós um espírito de orfandade, né? Eu me lembro que quando Judas ele passou por todo aquele processo de traição, mesmo estando na Bíblia que ele seria um traidor, né? Que era o filho da perdição, mas teve processos que iniciou. Então, assim, o que acontece hoje? Muitas pessoas hoje se permitem ser desconfiguradas. Adão ele veio com um padrão, foi como nós falamos. Só que desceu um outro que veio com um padrão também. Só que o segundo Adão, que é Jesus, que veio com um padrão também, ele não se permitiu ser desconfigurado por outro padrão. Sim. Então, Judas andou com Jesus, esteve com Jesus, tudo bem que foi o filho da perdição diante do que acontecer, era a palavra, mas e depois? Famoso depois, né? Mas e depois? Né? O arrependimento dele e tal, poderia ser genuíno mesmo, mas não foi diferente. Mas o que acontece, o que eu quero dizer, quando nós somos marqueados no nosso coração, fica mais fácil a gente ser desconstruído à imagem do filho, a semelhança. Hoje nós estamos aqui, estamos bem, mas se a gente se permitir, diante de uma sociedade, diante de um mundo como esse que nós estamos vivendo, nós somos maquiados
Maquiado a quê? A perder essa semelhança e a imagem de Deus. Porque isso aconteceu no princípio. O homem ele veio com um padrão, mas foi maquiado no seu coração, ele foi desconfigurado para viver um outro padrão que foi oferecido, que foi apresentado. Entende? Então eu creio que quando isso acontece também, hoje eu sou um sacerdote na minha casa, mas se eu me permitir ser conduzido a um outro princípio, onde fere os princípios de Deus, com certeza eu vou levar a minha geração a um princípio que defama tudo aquilo que o Senhor já liberou. Verdade. A gente entende que se nós somos filhos, e que, como eu citei mais cedo, né, que o Espírito de Deus ele está em nós, né? E se o Espírito de Deus está em nós somos guiados pelo Espírito. Sim. Somos guiados pelo Espírito. Bom falar dele também. Isso faz com que isso confirma essa paternidade em nós. Então, a partir do momento que a gente deixa de ser guiado por esse Espírito que está dentro de nós, porque a Bíblia diz que esse Espírito que está dentro de nós, ele clama, né? Aba, né? E o próprio Espírito clama por alguém que foi, implantou em nós, que ele mesmo chama por essa pessoa, né? Então, assim, quando a gente deixa de seguir esse Espírito, né? Quando a gente deixa de entendê-lo, de buscá-lo, a gente perde essa característica de ser filho, né? De entender essa paternidade. Então, acho que isso é uma das coisas também que nos deixa, né? Nos descaracteriza como filhos, deixar de seguir o Espírito Santo. Sim, verdade. Deixar de seguir. E é fundamental. É essencial. Eu gosto dessas coisas. Será que o filho ele tem esse direito de deixar de ser filho? Ou será que é aquilo que jorra sobre ele que não está funcionando bem? Aquilo que jorra, né, sobre ele que não funciona, mas é justamente isso. Mas quando ele, assim, o filho pródigo, quando ele percebeu que ele precisava da ajuda, né, do pai, ele disse assim: eu vou voltar para casa do meu pai porque os servos do meu pai estão na melhor situação do que eu. Então, assim, ele tinha uma intenção e ele foi, mas o pai tinha uma outra intenção. Mas ele tinha uma intenção. O que acontece quando você deixa de ser filho, né? Nessa questão desse princípio que eu disse? Porque assim, realmente, uma vez filho, sempre filho. Porém, as nossas atitudes é que vão filhos, mas, né? Finalmente, nós somos filhos. Então, assim, se eu entendo que eu sou filha, mas se a minha prática não condiz com aquilo que eu digo, a minha paternidade, ela não funciona. Ela é curada, digamos assim, porque eu permaneço sendo filho, porém eu não tenho legado do meu pai. Agora a senhora entrou no ponto. Eu não tenho legado do meu pai, porque eu sou O filho não pode se permitir nunca deixar de ser filho. O filho só vai deixar de receber o legado que o pai tem para a vida dele. Porque a Bíblia diz assim, ó. Jesus ele chega assim para ele descer na carreira dele e fala assim: Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. A Bíblia diz que antes da fundação dos séculos, o Senhor já nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, antes da fundação do século, o cordeiro já tinha sido sacrificado. Mas ninguém tinha pecado ainda, porque o cordeiro já tinha sido sacrificado. Porque tudo que é espiritual antecede aquilo que é físico. Boa. Então, logo eu entendo que, assim como o cordeiro foi sacrificado, todos os filhos que tinham que ser resgatados foram resgatados. Então, eu entendo uma coisa: o filho não pode deixar de ser filho. Ele só pode deixar, ele pode deixar de funcionar como filho, pode, mas ainda vai ter aquela imagem de filho. Sim, porque Porém, não perde a característica, né? Porém, filho. um homem sem legado é um homem vazio. E o homem sem legado é um homem sem geração. E a pergunta que eu fiz é essa: como eu posso paralisar a minha geração? Deixando de funcionar como filho. Deixando de funcionar como filho. Caramba, interessante é que eu até pensei sobre isso aqui na igreja uma certa vez. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Noé amaldiçoou seu filho Cã. E quando ele amaldiçoa, interessante é que quando nós vamos assim, Deus restaurou a terra por meio de quem? De Jesus? Por meio de quem? Que Deus limpou a terra de Gênesis. Sim. Agora, por que quando chega na genealogia de Mateus capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus, filho de Abraão, e não de Noé? Boa. Boa pergunta.
Boa pergunta. Volta pra Se você. bem que Abraão ele foi pai, né? Mas Existia essa o promessa. porquê de Deus Existia a restaurar a terra por meio de Noé e restaurar um plano por meio de Abraão? Faz sentido isso? Tem um segredo. Tem uma, se bem que tem posso dizer uma tipologia, porque Abraão ele foi um pai que chegou em um nível de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira ele entregou o seu filho. Então, Abraão entregou o seu único filho. Sim. E Noé, quem foi Noé na Bíblia para não ter esse mesmo respaldo, por mais que não entregou o filho? Noé ele andou com Deus. Noé ele veio Eu de sou de uma geração de Maleque, Enoque, de pessoas que andaram com Deus. Agora, por que quando chega no capítulo 1 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus filho de Abraão e não de Noé? Eu vou dizer para vocês, porque Deus não reconhece. Pega aí, irmão. Deus Fica não passado, reconhece tá? a paternidade que amaldiçoa seus filhos. Boa. Tudo volta pro princípio. O princípio se encaixa em tudo, realmente. Como é Deus não? Deus não reconhece uma geração que amaldiçoa seus filhos. Forte. Muito forte. Então, a Noé amaldiçoou seu filho Cã. Salvar aqui. Não amaldiçoou. Então é por isso que ele não entra na genealogia do capítulo 1 de Mateus como pai, porque a genealogia do capítulo 1 de Mateus é pais acima de filhos. Mas ele entra na genealogia de Lucas capítulo 3, porque lá ele não entra como pai. Lá ele entra como filho. Você está entendendo isso? Então como eu posso paralisar minha geração quando amaldiçoa a minha geração? Ótimo. E como amaldiçoar algo que não é mais amaldiçoado? Que não tem mais poder sobre maldição? Como amaldiçoar algo que, tipo assim, eu não entendi essa pergunta. Tipo assim, hoje eu não tenho poder de amaldiçoar a minha geração. Porque Jesus quebrou isso na cruz. Ele morreu no madeiro, porque todo aquele que morresse na cruz era amaldiçoado, né? Era uma morte de maldição. Se fez malditizado. Por que ele se fez maldito? Para que hoje nós não existisse mais essa questão da maldição. Então, eu hoje penso um pouco diferente assim, sobre essa questão. Hoje, que mesmo eu querendo, é tipo Balaão, querendo amaldiçoar o povo de Israel. Ele tentava amaldiçoar. É uma grande tipologia para hoje. Ele tentava amaldiçoar, mas ele não conseguia. E aí chegou um ponto de um animal falar com ele, né? Você é maluco, cara? Você tá viajando? Então, tipo, hoje, eu acredito que mesmo eu sendo filho, tendo todo o poder, querendo amaldiçoar, eu posso lançar as palavras, mas se tornam palavras vãs, palavras vazias, sem poder, sem Eu vou te força. dizer uma coisa bem correta aqui. A voz de um pai sobre um filho é uma voz de autoridade de decreto. Ah, sim. Aí você já trouxe para o âmbito material. A Bíblia fala assim, ó, tanto físico como espiritual. A Bíblia fala assim, ó, a sua boca é um Isso, perdão, ela pode amaldiçoar ou abençoar. Sim, Então, a maldição é algo, as palavras é algo muito sério. muito Então, sério. se um filho é autoridade sobre o pai, sobre o seu próprio autoridade sobre o filho, é ele que vai destinar o filho. Então, se o filho, entenda, se o filho ele vai crescer debaixo de maldição, ele vai ser um filho amaldiçoado. amaldiçoado. Não tem briga que não é. Não tem medo. Porque existe uma palavra de, né, como já falou, existe uma autoridade. Então, assim, aquilo que eu pronuncio sobre os meus filhos, aquilo no reino espiritual, por exemplo, no reino espiritual, vira decreto. É palavra lançada, a palavra dita, tem que acontecer. Assim como uma palavra do próprio Deus, né, que eu cheguei até a citar na conversa, né, com o João, que a Bíblia diz que Deus diz assim, não haveria eu dito, não teria cumprido. Então, assim, aquilo que nós declaramos sobre os nossos filhos é decreto, se cumpre. Tanto como de bênção, quanto de maldição. Que não quer dizer que uma pessoa amaldiçoada, a maldição não possa vir ser revertida, pode. Sim, A Bíblia fala que esse campo é amaldiçoado por próprio pai. Sim. Mas se nós pegarmos de Gênesis capítulo 11 e seguir Gênesis, nós vamos ver Deus sempre apontando uma paternidade para Canaã. Porque Deus não amaldiçoou, para voltar aqui, Deus não amaldiçoou Cã, Deus amaldiçoou o neto de Cã, Canaã. Então você vai ver que, por mais que Noé amaldiçoou Canaã, você vai ver Deus sempre apontando uma paternidade para subir a Canaã.
Você vai ver que Deus chama Terá, manda Terá ir para Canaã. Você vai ver que depois no capítulo 12 Deus chama Abraão e manda Abraão ir para Canaã. Então era Deus querendo restaurar novamente e levar a paternidade para Canaã. Porque Deus queria remover, porque quando Noé abençoou Cã e a sua geração, Noé está dizendo assim, ó, eu não te reconheço mais. Eu estou tirando todo o meu legado, você agora vai ser servos e servos. Então, ou seja, todo o legado que você tinha de filho, eu estou removendo com você. Entendi. E tem uma questão. Deus é pai, né? Deus é pai de todos. Sim. Tudo bem, veio ali a palavra de maldição, né? Beleza. Um exemplo. Veio toda a palavra de uma maldição sobre os meus pais, a família dos meus pais, até chegar a mim. Sim. Deus é pai de todos. Quem pode colocar uma autoridade acima de uma outra autoridade? O pai dos pais. Pronto, só ele. Então o que acontece? Existe a questão da maldição hereditária, aonde ela segue até um certo momento que alguém reconhece e entende que, pô, peraí, eu tenho um pai, e esse pai me disse que eu tenho que ser assim, 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 e não da forma a qual minha geração está me ensinando. Por isso que pastor, o mundo, né, essa geração mundana, como é que sofre, porque não tem esse entendimento. Por quê? Essa maldição hereditária passada de geração para geração, de pais para filhos, e não é quebrada, por mais que a pessoa ela possa até ser bem sucedida, ela é bem sucedida com dificuldade, porque não existe a bênção dos pais. Sim, né? Então, verdade. se o pai ele não abençoa, o filho ele não tem não tem vida. E vida eu não digo só no respirar, no respirando, estou vivo, mas eu falo no vivo de você ter saúde, de você ser feliz, você ter bem-estar, tipo assim, você ser bem sucedido naquilo que você fizer. Então a bênção do pai ela provoca isso. Tanto que é uma maldição contrária. Se o pai amaldiçoa o filho, aquele filho ele não tem vida, ele está morto. Por mais que ele respire, por mais que ele esteja com os olhos abertos, porém ele está morto. Porque existe algo no reino espiritual que o prende, que é a bênção dos pais. Sobre essa questão, voltando um pouco, eu acredito que a partir do momento que um pai abre a boca para amaldiçoar o filho, esse pai não tem nenhum nível de conhecimento sobre quem é Deus. Sim. Aí pronto, o pai que não tem nenhum nível de conhecimento sobre Deus amaldiçoou o filho. Esse filho se tornou amaldiçoado por conta da palavra ter poder. Mas a partir do momento que esse filho ele conhece Deus e ele se torna um filho de Deus, eu acredito que toda essa maldição É quebrada. A minha linha de raciocínio, eu acho que eu não trouxe para esse segmento aqui. Realmente, tá certo essa questão, mas é exatamente isso. Eu trouxe uma linha que vocês falaram para ler, eu fiquei ligado, assim, eu não pensei, não, peraí. A linha é de um cara que não conhece, que amaldiçoou o filho. Mas a partir do momento que o filho conhece, eu acredito que tudo isso é Você pode ter noção que, por mais que Canaã foi amaldiçoada, Deus trouxe novamente a paternidade para Canaã. Mas você vai ver que cá no Novo Testamento, Noé não aparece na genealogia como pai. Ó Deus puniu. Puniu quem? Puniu a geração ou puniu o pai que não passou o legado para o filho? O pai que não passou o legado. Ele aparece na genealogia como filho, mas não aparece na genealogia de Mateus como pai. Boa, realmente. Porque o pai dele teve legado para passar para ele. Então por isso que ele apareceu como filho. Mas ele não teve legado para passar para o filho, por isso que ele não apareceu como pai. Então, eu entendo que paternidade terrestre humana é algo muito profundo. Sim. E é algo que nem todo mundo ainda tem um real discernimento do que é isso. Porque hoje a gente vê a quantidade de pais sem preparos e que passam essa visão de maldição para os filhos e aí crescem filhos Você pode ver nessa parte, sim, que o despreparo de um pai forma dentro de uma casa um crescimento totalmente de terroristas. Agora assim, Literalmente. É por isso que a palavra diz que os pais devem ensinar os seus filhos. Sim. O caminho que se deve andar. uma pergunta, né, que eu às vezes vem assim na mente, é aquela coisa, né? O filho ele é filha, né? O filho ele não escolhe ser filho. Escolhe ser filho. Não. Ele vai falar assim, ele vai falar assim, eu vou entrar na sua barriga, eu vou crescer, eu vou nascer. Exatamente. Né? Então assim, mas o pai ele tem escolha de querer ser pai, de ser pai. Se o pai tem escolha, Sim. rapaz, eu vou dizer uma coisa assim, quando ele entende quem ele é,
ele vai entender que ele não pode se limitar. E para ele não se limitar, ele vai ter que gerar. Tipo assim, trazendo, não pela parte, né, humana, natural, né? Porque o pai diz, não quero ser pai. Você fala da questão, é exatamente isso que eu pensei. Né? Vamos dizer assim, nós aqui, né, vamos dizer assim, o nosso ministério é de gerar filhos, né, de paternidade, de gerar discípulos. Então assim, a pessoa que vive todo esse processo, ela tem o direito de dizer assim, eu não quero ser pai. Eu posso dizer pelo que novo está recente. Não pode. Não pode. Eu não tenho mais esse direito. Não tenho mais esse direito. Não tem mais essa escolha. Um dia o meu líder, o meu sacerdote, aquele careca que nós amamos, ele falou assim para mim, olha, você não tem mais direito. E pastor, tem muitos aí, mas pai são poucos. Entende? Eu vou fazer uma pergunta bem clássica aqui. Se Jesus não morresse, teria projeto? Eu creio que não. Também não. Ele chega ali no Getsemane e diz assim, pai, se possível for, afaste de mim. O monstro das oliveiras? Sim. Se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia, se seja feita a tua. Ele está dizendo assim, pai, não quero. Aí ele está dizendo assim, é a sua vontade, é a minha. Ele sabia, se eu não fizer isso aqui, eu não posso se tornar um pai. Jesus sabia assim, ó, tem uma geração que precisa de mim. Porque o que estava sobre o pai está sobre mim. Sim. E se eu não morrer aqui, se limita em mim. E a questão do legado, né? Morre comigo. Ele está dizendo assim, se eu não fizer isso aqui morre comigo. Eu tenho que passar, eu tenho que fazer isso aqui. E é o inverso. Se eu fico vivo, o meu legado não cresce. Porque o que é um legado? O legado, ele cresce quando a pessoa morre. A morte de Jesus foi que trouxe toda a revolução, todo o legado, toda a visão. Meu Deus, olha quem Pedro se tornou após a morte de Você Jesus. entrou no ponto agora que vai ser crucial. Como é que o pai morre? É quando o pai entende. Chegou o momento de eu sair de cena para que meu filho apareça. Exato. Como assim? Trazendo para o mundo, espiritualmente falando. Um pai que tem 50 anos, pregou 20 anos na sua vida e não quer dar espaço para o filho crescer. Ele tem que entender uma coisa assim, ó. O meu tempo passou. Se meu filho agora tem que crescer, é o tempo dele. Eu tenho que sair de cena para que ele possa aparecer. Interessante é que quando a gente no capítulo 11 de Atos, a Bíblia fala que Paulo rejeita João Marcos. Entra em discussão com Bernabé, porque João Marcos abandonou a missão. E lá na frente, em 2 Timóteo, a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 4, se não me memória, a Bíblia diz que quando Paulo está encerrando a carreira, ele fala assim, combati o bom combate, mas ele fala algo interessante, ele fala assim para Timóteo, assim, Timóteo, vem depressa, traz a minha capa e traz João Marcos, porque ele vai ser útil para o meu ministério. Paulo está dizendo uma coisa assim, eu já estou saindo de cena. Agora chegou o tempo de vocês aparecerem. Chegou o tempo de vocês dar continuidade. Então, Paulo está dizendo assim, eu tenho que sair para que vocês... Mas, jovem, não é necessário a morte? Não. Mas é necessário que o pai entenda assim, eu preciso agora recuar o barulho. Mas vai deixar... Não vou deixar ele assim. Mas meu filho precisa crescer. Sim. Você é maior do que eu. É não limitar. Não limitar. E é o que acontece muito hoje. Pessoas não deixam outras pessoas, sabe, crescer. Quando eu limito meu filho, eu estou limitando o meu legado. E engraçado sobre isso. Até porque o pai, todas as vezes, como você citado aqui no início, todas as vezes que o pai fazia algo, ele apontava para o pai, né? Ele sempre dizia que era algo do pai. Então, realmente, ser paralisado, o próprio pai não glorificado. Entende? É, verdade. E uma coisa interessante também, para nós finalizarmos já, o câmera tá ali só no horário. Não no horário. O negócio tá gostoso. Quando ele governa, manda embora. Uma coisa interessante porque eu queria justamente até mesmo chegar nesse ponto de levar nesse sentido, não vamos sair, porque quando Jesus ele consume aqui a missão, em João 17 ele fala, pai, dai para mim agora de volta aquilo que eu tinha contigo antes, de volta. Então,
A gente entende assim, né? Nós estamos aqui, mas é passagem. Somos estrangeiros. Nossa origem, nosso destino é o céu. Porque se nós viemos do Pai, então nós viemos do céu. Então é para lá que nós, obviamente, temos que voltar. Então Jesus fala, dá-me a glória que tinha contigo antes. Então, nessa questão assim de paternidade, eu creio que só vai acessar o seu lugar de origem quem realmente tiver uma aliança. E não só realmente aqueles que fazem. Né? A gente citou aqui, tentei pegar aqui para segurar, mas me passou aqui um pouco, esqueci um pouco o que ia falar. Mas o que acontece? Muitas pessoas hoje, eu quero trazer assim para o mundo de hoje, né? Porque elas vivem na nave, a nave que eu digo a igreja em si, cultua o Senhor, adora ao Senhor, mas não consegue identificar essa paternidade, sabe? Nós falamos aqui um pouco sobre a questão do padrão que nós temos e muitas das vezes somos desconfigurados a um padrão que Deus liberou sobre nós. Então tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem descobrir o Pai. E agora, o que é uma pergunta que eu deixo, né? Para nós explicarmos até mesmo para quem está. Rápido antes de terminar. Para quem para quem está nos assistindo. Eu sei que é uma pergunta assim que todos nós conhecemos, mas eu quero frisar isso e vou pedir até mesmo para que nós possamos responder. Temos um Pai, mas temos que entender a forma de como o Pai procede com os filhos e temos que compreender e aceitar a forma de como o filho tem que proceder diante do Pai. Então, nem todos que estão na terra são filhos de Deus. Então muitas pessoas estão, principalmente as pessoas que estão fora da nave, sem o entendimento, sem a compreensão. Porque se você chegar ali e perguntar para qualquer um quem crê em Deus, quem quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu, irmão. Sim. Todo mundo quem crê em Deus. Mas Mas existe uma verdade, existem princípios. Então a pergunta é, todos que estão na terra são filhos de Deus e vão reinar com Ele? não. Espaço tem, porque ele disse que foi preparar lugar, né? Agora, se as pessoas vão se submeter a dizer não elas mesmas, eu acredito que essa é a chave da sua resposta. Eu vou mais longe. Então vá. Nem todos que estão na igreja é filho de Deus. Isso é forte. Isso é pra. A Bíblia fala que por muitos anos, quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo tinha uma mãe. Você nunca vai ver na Bíblia, no caminhar do êxodo ali no deserto, o povo dizer, a Bíblia diz assim, e ali foram os filhos de Deus. Você nunca vai ver. Mas você sempre vai ver assim, ó, e ali vai os filhos de Israel. Quem é Israel? Israel é a mãe. Israel é a nação. Então, todos que vêm com esse linguajar, porque eu sou filho da Manaim, não entendo que tem um pai. Exato. Porque eu sou filho da Assembleia de Deus, não entendo que tem um pai. Sabe por quê? Porque tem busca de religião. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio, pega isso aqui, ó, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio restaurar a imagem do Pai. É chegado o reino. É chegado o reino. Ele falou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai a Deus. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, se eu entro na igreja achando que a igreja que é uma religião, eu estou igual o povo de Israel, andando pelo deserto, vivendo somente como filho da mãe, ou seja, congregação, filho de uma congregação. Sim. Eu levo a imagem de eu sou filho da Manaim, eu sou filho de uma congregação, que dentro dessa congregação o Pai opera sinais, prodígios, maravilha, coluna de fogo, nuvem, maná, codorna, mas eu estou dizendo, eu sou filho de uma congregação, porque eu não entendo quem é o meu Pai. Então Deus todo o tempo está querendo restaurar essa imagem. Todo tempo. Eu sou pai, eles não estão vendo. Aí quando Josué chega ali no capítulo 5 de Josué, ali, antes de entrar na terra, ele diz assim, não, calma, antes de vocês entrar, Deus fala assim, eu quero que vocês circuncidem todo o povo novamente. Era Deus dizendo, o povo que estava lá no deserto, todos eles morreram, porque não entendeu que eu sou pai.
Porque todo aquele que não entende que tem um pai é desobediente. Porque pai é imagem de autoridade. Então por isso que o povo morreu no deserto, porque não tinha imagem do pai, não tinha autoridade sobre eles. Ou seja, ele não se permitiu estar debaixo de autoridade. Aí deixa eu dizer assim, ó, para vocês entrarem na cidade de Canaã, eu quero que você, Josué, circuncide todo o povo novamente. Sabe por quê? Deixa eu dizer assim, se tem aliança, está comigo. Se não tem, nem quer. Aí trazendo para o Novo Testamento, Jesus fala assim, se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Não tem parte comigo. não tem parte comigo. Ele fala assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Quem está comigo, está com o Pai. Aí, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não faz parte de mim. Lógico que eu entendo. Se eu não comer do pão e beber da carne, não tenho Jesus. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho o Pai. Voltando lá para o capítulo 5 de Josué. Se eu não fosse circuncidado, não tenho aliança. Se eu não tenho aliança, não tenho Pai. Tudo se encaixa. Então eu entendo uma coisa, se eu entro na igreja e acho que eu sou filho da congregação, eu não entendo que eu tenho pai. Sim. E se eu não tenho pai, eu não entendo que eu sou filho. E o engraçado é que Jesus, quando veio, ele sendo judeu, em nenhum momento ele se propagou a religião do judaísmo. E quando a gente para analisar os judeus, nossa, para falar de religiosidade, eles são os caras. Meu Deus, que cara cabeção, velho. Meu Deus, velho. E Jesus, como é que o meu mestre, o meu Senhor, em nenhum momento pregou, é chegado o judaísmo? Não, é chegado o reino. Gente, eu quero que vocês, é o que Paulo falou, gente, eu quero que vocês comam um feijão, uma feijoada. Esse leitinho aqui tá fraco, vocês estão muito fraquinhos. Eu quero que vocês venham comigo ao meu nível de entendimento para comer algo mais sólido, algo pesado. Porque o reino não é para meninos. O reino é para adultos, é para pessoas que aguentam e sabem quem são, que tem um nível, novamente, de entendimento que não é da terra. Né? Falando um pouquinho aqui do que o pastor falou a respeito da nata da igreja, né? Que muitos, nós estamos dentro da igreja, estamos dentro dessa congregação, achamos que somos filhos, né? De uma mãe, de uma congregação. Filho da mãe, Filho da teu pai. mãe. É seu pai, Sem pai, é seu pé. E aí ele pode dizer assim, né? Porque minha mãe foi minha mãe, pai. Rejeita isso. Pai é pai, mãe é mãe. é formoso, né? Pai é, não te interrompendo, pastor, mas mãe é sinônimo de, como é que eu pus assim, de, mãe é Cuidado, fragilidade, né? cuidado ali. O filho cai, a mãe, ai meu filho, não sei o quê. O pai quando Pai é o filho mãe. cai, eu te avisei, levanta daí. Cai de novo, levanta ele de Vai, novo. vai cair. Cuidado, é respeito. Tem aquela proteção. Eu pensei, mas eu tenho uma filhada dentro de casa, uma filhada. A mãe dela falou com ela 10 mil vezes. Ela, comigo é só um olhar. Ela se não gravada, se ela vê, ela vai ver que eu tô. Eu não sou o pai dela não, mas a mãe dela falou com ela. Isso é posicionamento. Né? Comigo é só olhar, por quê? Porque é uma imagem de um pai. Independente de eu não ter gerado não, mas se assim como nós fomos adotados, eu também adotei. Então, ela viria uma autoridade que só no olhar eu passo essa autoridade para ela. Não é medo, mas autoridade de governo, né? E assim, sobre todas a as igreja que as pessoas que fazem parte do ministério, né, que fazem parte da nave da igreja, que não tem esse entendimento, deixa de viver essa paternidade, deixa de viver esse legado de filho justamente por isso, porque enxerga o pai de uma outra forma, enxerga como o mundo enxerga. Né? Então por isso que deixa de viver isso, então por isso que tem aquela coisa que uns conseguem e outros não conseguem. Porque deixa de enxergar Deus como um pai, ou seja, deixa de enxergar a paternidade, a qual Jesus ele veio anunciar para a gente, né? De que nós somos filhos de um pai, que nós temos um pai, que nós temos uma proteção, que nós temos um cuidado, nós temos alguém que zela por nós, né? E a igreja. E esse era o principal ponto que os fariseus, os saduceus, Os atribulados, se voltavam contra ele, porque quando ele abria a boca para dizer assim, meu pai, meu Deus, julgava muito de todo mundo, né? Pai. Aí muitos dizem assim, mas ele não é filho de José, o rapidinho, Não, esqueça isso. Aí é por isso que voltando para o parênteses de João capítulo 16, versículo 7, e Caifás condenou ele porque ele se fez escravo.
E ele foi condenado porque ele se fez filho, ou seja, e ele foi condenado porque ele pegou toda a imagem que no princípio foi perdida e restaurou toda a imagem. E a humanidade não tinha como entender, era um pouco difícil, porque foi muito tempo sem essa restauração. Então, quando veio a sua identidade num nível 100%, bugou a mente de todo mundo, era energia, novamente, como nós somos energia, Jesus estava numa energia num nível acima daquela galera. Você vê, acho que a parte mais clara são os discípulos, né? Vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não entenderam, imagina quem não estava com ele. Como é que vai entender? Não tem como, velho. Então, você falou sobre identidade aí, outra coisa. Se eu tenho um pai, eu tenho uma identidade. Se eu tenho uma identidade, eu entendo quem eu sou. Sim. Então, se eu entendo quem eu sou, eu sei aonde eu devo funcionar. E como funcionar. Porque ministério de filho não é fazer, ministério de filho é ser. Uau! boa. É ser para conquistar. Pegou? É por isso que Deus chama Abraão para ir para dentro dele primeiro. Leste, lerá. Saia para dentro. Porque se tudo está dentro de nós. Olha aí. Então, diante do que você falou da nave, como é que nós, que através da graça ganhamos esse entendimento, passamos esse entendimento para essas pessoas? Foi você? Também não entendi não. Pronto. Nós, através da graça, temos esse entendimento hoje de que nós somos filhos e que estamos funcionando como filhos. E a pergunta é para as pessoas que estão na nave e que acham que são filhos de uma mãe. Então, como é que nós passamos essa visão para essas pessoas? Como é que nós conseguimos mostrar para eles que eles têm um pai? Como conseguimos elevar essa energia? A gente acabou de dizer, quando eu funciono como filho, eu sou filho. Então eu não preciso simplesmente fazer, porque a palavra fazer está dizendo, eu devo criar. E Deus não me chamou para criar, porque todas as coisas já criou. Deus me chamou para funcionar naquilo que Ele já criou. Então eles não estão funcionando na ação. Se eu funciono, eles estão vindo. Olha, tá dando certo. Ele não vai ser se ele não quiser. Visualização. É o que eu falo. Tudo se resume Visualização. no homem. Sim. Tudo se resume no homem. Quando eu tento fazer, ele também falha. Mas quando eu tento ser filho de Deus, ele não vai ver somente o filho. Exato. Ele vai ver quem é o pai. Quem é o pai? Foi Paulo. Foi porque Paulo falou. Está sendo difícil vocês seguirem uma pessoa que vocês não veem. Me segue. Segue. Toca aqui. Faz a mesma coisa que eu É por isso que Jesus. Seja perseguido. Sabe por que Jesus era chamado de filho de Deus? Sabe por que Jesus era chamado de filho de Deus? Não é porque ele falava assim, não é porque ele dizia tão somente que eu sou filho de Deus, não é porque ele falava assim, ele é pai. Ele é pai. Então quando ele mostrava a imagem do pai, o povo falava, ele é filho. Para resumir, se eu mostro o pai, eles entendem que eu sou filho, ele é filho. É por isso que nós temos um papel fundamental demais, irmão. Precioso demais. Nosso papel é ser. Funcionar. Se eu tento fazer, eu tento criar. Deus não me chamou para criar, Deus me chamou para governar o que já foi criado. E o mundo anseia por uma forte manifestação. Ou seja, manifestar essa paternidade. Sim, é o manifestar. Código da noite. Seja filho. Seja filho. Cabeção. Meu Deus. Seja filho e manifeste o pai que você tem. Irmão, se deixar, a gente vai embora. Se deixar aqui, E aí, camarada? o negócio é tremendo demais. Para ter família também. Mas dar um salve para encerrar, né? Salve, seja. Seja filho. E espero que seja. Mostre o pai. Seja filho e mostre o pai. Seja filho e mostre o pai. Paizão. Seja filho e revele o pai. Meu Deus, Glória a Deus. Você é violento. Você tem uma identidade muito séria, irmão. Não é qualquer um que carrega isso, não. Nós iríamos até entrar em outros assuntos, mas não deu. Não aprendi com você, velho. Minha cabeça tava querendo tentar um arrebatamento da igreja. Eu tava entendendo como é que ia se encaixar. E eu só queria ouvir. Pra mim tava perfeito, só
Mas tá bom, tá bom. Mas a gente demais. falou sobre arrebatamento. Falamos? Quando eu me posiciono como filho, eu sei qual é o meu destino. E o meu destino é o É o céu. Pega essa chave. Pega o código. Mas Deus abençoe vocês que estão aí. Espero que esteja sendo maravilhoso, maravilhado para você. Está nos ouvindo, está aprendendo, está adquirindo conhecimento e que Deus, que hoje, né, você possa entender que você tem um pai. Que hoje você venha a revelar o pai que você tem e saber a importância que você tem de funcionar como filho diante de uma sociedade, diante do mundo, que tenta desconstruir essa imagem que nós somos, a imagem e semelhança do Criador. Então, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Paternidade, guarda. Eu creio, até eu vou rever esse vídeo depois. Eu pensei a mesma coisa, velho. Porque foram muitas chaves, muitas palavras. E tem que estar com o caderno na mão. Glória a Deus. Foi muito ótimo. Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos de volta com mais um vídeo para vocês. E assim, se inscreve lá no nosso canal, compartilha, deixa aí o seu comentário também, deixa a pergunta. Solta o like. Solta o like e assim, diante dessas perguntas que vocês disser, a gente vai se aperfeiçoar para trazer um entendimento para vocês. Então, nos ajuda nessa questão. Vamos crescer na graça, mergulhar no Pai, aprender com o Pai e deixar o Pai fazer o que Ele quer fazer. Solta o like, curte lá e lança a chave. Seja filho E compartilha. e revele o pai. Revele o Pai. Seja Tá bom. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe.